Bom dia, juvenis por Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam se cuidando, se protegendo, passando álcool em gel nas mãos, enfim, tendo os devidos cuidados. E orando pela nossa situação, a situação do nosso país. Hoje, nós vamos continuar os nossos estudos em Atos dos Apóstolos, tratando da terceira viagem do apóstolo Paulo. E essa história está no texto do capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 38. Então, como nós vamos ter muitas informações nessa porção, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer um recorte desses textos e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima deles. Então, abra comigo, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos de 8 a 20. Atos 19, dos versículos de 8 a 20. Então o texto diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes disse: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram e viam confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos de que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas, que é o autor do Evangelho e do Atos dos Apóstolos, descreve a terceira etapa da evangelização de Paulo às nações gentias, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mais uma vez, ele estava viajando à Grécia. Paulo, então, ele visitou a Galácia, a Frígia, que eram o sul da Ásia Menor, e finalmente foi para Éfeso, onde ele ministrou lá por 3 anos. Éfeso, ele era capital da província da Ásia Menor, capital da província romana da Ásia Menor. Ela foi fundada aproximadamente no século XII, antes de Cristo, por gregos atenienses. A cidade tinha parte da sua economia e prestígio gerada pelo templo de Ártemis, que havia sido construído em honra a essa deusa da fertilidade. Ou seja, era um centro importantíssimo, tanto comercialmente quanto religiosamente. A gente pode fazer um paralelo com a Aparecida, onde as pessoas vão lá, visitam aquela igreja e, enfim, o que gira a economia daquele lugar é as peregrinações, é o comércio religioso, enfim, as visitas, o turismo, né? Assim chegava aos locais assim que Paulo ele chegava aos locais onde iria pregar, ele frequentemente buscava logo uma sinagoga, um centro comunitário judeu em que eles costumam compartilhar da palavra de Deus, enfim. Mas ali há outros tipos de interação entre eles.
Mas Paulo, quando ele buscava as sinagogas, ele pegava as escrituras e expunha elas de forma que Jesus Cristo era visto como o Messias que de fato ele era, o Messias prometido, o Messias esperado para aquele povo. Então ele persuadia a respeito do reino de Deus e de como alcançar o reino de Deus e como se reconciliar com Deus. E ele fez isso também em Éfeso. Só que alguns judeus, eles estavam com os corações tão endurecidos e eles não criam de tal forma, eles não só não criam, como começaram a falar mal. O texto fala que eles falavam mal do caminho às multidões, ou seja, eles falavam mal do próprio Jesus Cristo. Os discípulos, eles eram chamados daqueles que criam no caminho. Paulo, por isso, então, saiu dali e separou os discípulos e passou a usar a escola de Tirano diariamente como central para sua pregação aos gentios. E o resultado foi que vários grupos de cristãos começaram a se formar. Então as pregações de Paulo e dos discípulos duraram 2 anos, tempo em que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia esses milagres extraordinários. Enfermos eram curados, espíritos malignos se retiravam, pessoas criam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o nome de Jesus, o nome de Deus, era glorificado. Alguns até tentaram se aproveitar da fama de Paulo e se meteram a fazer o que não eram chamados. Mas a diferença entre o discípulo de Cristo e qualquer outra pessoa é o compromisso que o discípulo tem com o seu Senhor. E quando nós temos discípulo com o nosso Senhor, quando nós temos nosso compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco. E Ele faz coisas por meio das nossas vidas, coisas que a gente nem imagina. Então Deus fez algo muito especial e poderoso. Os habitantes de Éfeso, tanto os judeus como os gregos, eles passaram a temer o nome do Senhor e Jesus era engrandecido. Muitos criam, e então vinham e confessavam seus pecados publicamente, perante todo o povo. Também muitos dos que praticavam magia reuniram seus livros num grande montão e queimaram diante de todos. Se nós pudéssemos calcular o preço, veríamos que foi uma fortuna de dinheiro que foi embora de uma vez. Mas por quê? Porque pouco importava o investimento feito em todos aqueles livros, tudo aquilo que não condizia com a boa, a maravilhosa e a grandiosa mensagem da cruz que eles tinham ouvido. Então a palavra do Senhor, ela prevalecia nos corações, prevalecia naquele povo, e aquela cidade toda ela era transformada. Então, meus queridos juvenis por Cristo, a palavra de Deus ela é real, ela é poderosa, ela é verdadeira, e quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo ele atua em nossas vidas, ele atua em nossos corações de forma que nós somos completamente transformados. Então, quando nós pregamos essa palavra a outros, não podemos também medir as consequências disso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode não ver de imediato, mas transformações tremendas podem acontecer na vida das pessoas. Assim como aconteceu em Éfeso, assim como ao longo da história de diversos lugares, inclusive no nosso próprio país, aconteceu. E ela pode voltar a acontecer também no Rio de Janeiro e no Brasil. Grandes transformações por conta do poder do Evangelho, porque Cristo é pregado ao povo. Então, eu quero que nesse momento vocês olhem primeiramente para vocês mesmos. Vocês creem no Senhor Jesus como seu Salvador? Como aquele que é o único que pode te levar a viver em comunhão e harmonia com Deus? Aquele que te perdoa de todos os seus pecados, aquele que te dá uma vida nova, independente do que você fez no seu passado. Se sim, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas se não,
Esse é o momento. Hoje é o momento para você ir até Ele, confessar os seus pecados, se arrepender e crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz, você que está cansado, às vezes da sua vida de mentira, que é uma criança que na escola é de um jeito, em casa é outro, na frente dos pais age de uma forma, mas na escola age de outra. De forma essa forma que desonra o nome de Deus, que até entristece muito aos seus pais. Jesus Cristo, ele está de braços abertos para te receber e transformar a sua vida, de verdade. Mas também, para além de só você que faz parte da nossa classe, você que é um dos juvenis, Deus pode te usar a sua vida para transformar outras vidas. Não porque você pode, mas porque aquele que você crê, Jesus Cristo, que já atuou na sua vida, que já mudou o seu coração, ele pode vir a transformar outras pessoas, famílias, amigos, cidades inteiras, uma nação inteira. Nossa nação inteira pode ser transformada pelo seu simples abrir da boca e falar, olha, eu era de um jeito, Jesus veio, transformou meu coração e hoje eu sou totalmente outra pessoa. Então, eu digo isso a você. Você não sabe o tamanho do bem que Deus pode fazer na sua vida e mediante a sua vida para a vida de outras pessoas. Então, um ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês.